Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula referente às nossas frações. A gente está começando a se encaminhar para o fim do nosso estudo, então para tu não perder nada desse finalzinho e poder ficar 100% ligado em tudo que a gente estuda, vou te pedir para tu te inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também curtir o vídeo aí se tu achou legal, se te ajudou a estudar. Desculpa minha voz hoje, tá um pouquinho mais rouca que o normal, em função da quantidade de aulas que eu dei no dia de hoje. Mas, vamos lá, a gente faz o que a gente gosta e tem esses percalços no caminho. Vamos lá, agora a gente vai começar a estudar a parte da regra do cancelamento de frações e as expressões numéricas com frações. Começando com a regra do cancelamento, para que ela se utiliza? Qual é a utilidade dela, né? Essa técnica a gente utiliza ela para facilitar a multiplicação das nossas frações e também, por consequência, a divisão, já que a divisão se transforma numa multiplicação de frações. Então, quando a gente faz essa regra do cancelamento, a gente já encontra lá no final a sua versão simplificada da fração, antes mesmo da gente precisar fazer aquele monte de conta. Então, para a gente simplificar o numerador de uma fração com o denominador da outra, a gente tem que encontrar um divisor comum entre eles e fazer essa divisão tanto por numerador quanto por denominador. Muita coisa, muita fala. A melhor forma de enxergar tudo isso é como? Com um exemplo. Então vamos lá. Vamos resolver estes 4 exemplos aqui. Se caso tu já sabe como faz, pode fazer aí, dá uma pausa no vídeo, ou vai até o tempo em que tiver o resultado e compara aí com o teu, se não, vem aqui e faz comigo que eu vou resolver contigo. Então vamos lá. O que acontece? Ó? Nesse primeiro exemplo, a gente pode muito bem... Deixa eu fazer até grande aqui, fazer maior. Deixa eu fazer essa linha aqui para dividir. Então no exemplo 1, 6/5 vezes 2/3. O que eu posso fazer aqui, ó, pessoal? Eu posso dividir por 3 este cara aqui e dividir por 3 este cara aqui. Lembrando, ó, o que eu faço em cima eu tenho que repetir embaixo com qualquer um dos dois números do denominador. Então o que a gente vai ter de resultado disso daqui tudo? 6 dividido por 3, 2. O 5 permanece ali que a gente não mexeu com ele. Vezes 2. 3 dividido por 3, 1. Vamos aplicar a regra da multiplicação, que a gente já conhece, já aplicou em um monte de exercícios. Então, o que acontece? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. E aqui a gente já tem a nossa forma simplificada do nosso exercício. Vamos fazer o item 2? 27 décimos vezes 5 nonos. O que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal? Pode dividir esse cara por 9 e eu posso dividir esse cara aqui por 9. Mas eu também consigo dividir quem? Eu consigo dividir este cara aqui por 5 e consigo dividir esse cara por 5. Ó, o que eu fiz em cima eu fiz embaixo, o que eu fiz em cima eu fiz igual embaixo. Então o que a gente vai ter de resultado aqui? Ó? 27 divididos por 9, a gente vai ver que isso aqui dá 3. Vezes 5 dividido por 5, 1. Tudo isso dividido por 10 dividido por 5 é 2. Vezes 9 dividido por 9, 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Então a gente tem aqui como resposta 3 meios, que já é a versão simplificada, em vez de fazer 27 vezes 5 e 10 vezes 9. Vamos resolver agora o item 3. 16 sobre 34 vezes 17 sobre 32. O que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal? A gente pode dividir o nosso 32 por 16 e eu posso dividir também esse 16 por ele mesmo. Aqui é coincidência, tá? Que tá dando cruzado. Pode ser um em cima, um embaixo do outro. Não tem problema. Não vai ser sempre assim cruzado, tá? Então o que a gente pode fazer além disso também? A gente pode dividir esse 17 por 17
e o 34 por 17. O que a gente vai encontrar? Ó? Só te atenta nesse caso. Dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, em cima e embaixo. Tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo também. 16 dividido por 16, 1. Vezes 17 dividido por 17, 1. 34 divididos por 17, 2. Vezes 32 divididos por 16, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 1 quarto. Agora aqui, ó, no item 4, a gente tem o quê? 4 quintos vezes 3 quartos. Aqui tem um caso bem interessante que a gente pode ver por duas formas de ponto de vista. Vou fazer aqui, ó, vou dividir por 4 esse cara aqui, vou dividir por 4 esse outro. Então o que a gente vai ter de resposta? 4 dividido por 4, 1 vezes 3, daqui, né? 5, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3, 5 vezes 1, 5. 3 quintos. Ou o que tu pode fazer é o seguinte, ó. Mas, ó, fica atento que tu só pode fazer isso na multiplicação, na soma não. Deixa eu até botar aqui pra ti o alerta, ó. Pra tu ficar ligado e esperto, ó. Só pode fazer isso na multiplicação. Na soma e subtração não pode, tá, pessoal? E a divisão vai se tornar uma multiplicação. O que a gente pode fazer com números iguais, um que esteja no numerador e o outro no denominador? A gente pode simplesmente anular eles. E o valor correspondente são aqueles que não foram anulados. 3 quintos, que dá a mesma resposta. A gente encontra a mesma resposta para a mesma coisa. Tá certo? Então, espero que tu tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, não te esquece, coloca aqui nos comentários ou me manda um e-mail que eu vou te ajudar. Agora as expressões numéricas, o que são expressões, né? Quando a gente estuda a expressão numérica, quer dizer que ela vai ter uma sequência de contas e alguns sinais da matemática que juntos vão resultar, tudo isso resulta numa expressão, num número. Então por isso que a gente chama de expressão numérica. A gente tem que ter muito cuidado com a ordem de precedência. Então, quem é o primeiro, segundo a ser realizado as contas é muito importante. Então, primeiro a gente tem a ordem de precedência em relação às operações, a primeira que eu vou apresentar para vocês. O que quer dizer isso? Primeiro a gente tem que resolver as potências e as raízes, que a gente vai ver agora na sequência, mais para frente, quando a gente terminar esses assuntos de frações. Depois a gente vai ter que começar a ver multiplicação e divisão. E por último, que se a gente resolve, adição e subtração. Então, primeiro resolve potências e raízes, que aparecer, depois as multiplicações e divisões, e por último, adição e subtração. A gente consegue ver que são sempre duplas, certo? Potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Quem que a gente resolve primeiro? A gente vai sempre olhar nossas expressões da esquerda para a direita, e a gente vai sempre resolver a primeira que aparecer. Por exemplo, se na mesma linha tiver uma multiplicação e uma divisão, a gente resolve a primeira que aparecer. E além disso, a gente também tem a ordem de precedência dos sinais. Primeiro nós resolvemos os parênteses, depois os conchetes e por último as chaves. Pouco nebuloso, pouco complicado, um pouco, mas vamos resolver juntos aqui para a gente poder ter uma ideia de como solucionar esses problemas. Olha esses 3 exemplos aqui que eu te trago e depois a gente vai resolver mais alguns. 5 sextos menos 1 meio vezes 3 quartos. Se a gente lembrar da nossa ordem de precedência, a gente primeiro tem que resolver a multiplicação. Então a gente reescreve os 5 sextos aqui, menos, o que vai rolar daqui? Ó? 1 vezes 3, 3, 4 vezes 2, 8. Agora a gente só tem uma subtração, fazendo o MMC, resolvendo como a gente faz como subtração de frações. Se tu não lembra, olha a playlist aqui, ó, que tem uma aula só sobre isso. A gente vai encontrar 20 menos 9 dividido por 24, que é a mesma coisa que 11 24 avos. Olha esse segundo aqui, ó.
1/4 vezes 5/2 dividido por 3/4. Lembra que nas ordens de precedência, vou até voltar rapidinho, ó. Multiplicação e divisão estão no mesmo patamar. Olhando aqui, a gente tem multiplicação e divisão. Lembra que eu falei para ti que nesses casos vai importar somente a ordem do que aparece? Então aqui primeiro a gente vai resolver a multiplicação. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Divididos por 3/4. Agora só uma divisão, o que a gente faz? Mantém o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Posso cortar esse 4 com 8, vai ficar o quê? 1/2. Então isso aqui fica 5/2 vezes 1/3. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3, 6. Como que eu sabia que aqui ia ficar 1 e aqui 2? Eu dividi por 4 em cima e dividi por 4 o 8. Daí eu consigo essa resposta. Olha isso daqui, ó. Eu tenho uma soma dentro dos parênteses, uma divisão e uma subtração dentro dos parênteses. Lembra da ordem de precedência dos sinais? Primeiro a gente resolve tudo que está dentro dos parênteses. Então, 3/4 mais 2/2 é a mesma coisa que 3 mais 2 dividido por 4. Divididos, isso tudo, 2 menos 1/4 é 8 menos 1, divididos por 4. Então, 3 mais 2, 5/4. Divididos, 8 menos 1, 7/4. O que a gente faz? Mantém o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Olha aqui, ó, sinais iguais, a gente pode anular e o resultado só sobra como sendo 5/7, ou divide por 4 aqui e divide por 4 aqui. Tá bom? Se caso ficou algum nebuloso, algum desses exemplos, eu peço que tu volte, dá uma olhadinha de novo, vê a minha fala e tenta fazendo junto no papel. Eu tenho certeza que tu vai conseguir. E então, para a gente finalizar nossa aula de hoje sobre as expressões numéricas, vamos resolver essas 4 expressões aqui. Caso tu já tenha resolvido ou queira tentar sozinho, não tem problema. Tenta resolver a tua expressão aí, dá uma pausa no vídeo e depois só confere o resultado. Se não, acompanha comigo aqui que a gente vai resolver juntos, tá bom? Então aqui no item 1, lembra que primeiro a gente resolve tudo que está dentro dos parênteses. Então vamos lá, 5 mais 2, que multiplica 1/2 menos 1/4, o MMC aqui é 4. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente 5 mais 2 vezes, 2 menos 1 é 1, 1/4. Então agora a gente só precisa multiplicar esses caras, porque quando não tem nada aparecendo aqui é a mesma coisa que ter um símbolo de vezes. 5 mais 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. Só que 2 divididos por 4, isso aqui é a mesma coisa que, se eu dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui, a gente vai achar 5 mais 1/2. Isso aqui, se a gente fizer o MMC, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que 11/2. Te convido a tentar fazer para ver se tu te lembra, se não, volta lá na nossa aula sobre esse assunto. Tá bom? Vamos olhar agora este segundo exemplo. 2 parênteses, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses e depois multiplicamos os resultados. Aqui a gente tem o que? Eu vou botar só um parênteses para ficar mais organizado. Denominadores iguais, a gente escreve ele de novo e só faz as contas em relação ao nosso numerador. Vezes, o que a gente tem aqui? Ó? 4 e 5. A gente tem que fazer MMC entre 4 e 5, que é 20. 20 dividido por 4 é 5. 9 vezes 5, 45. Mais 20 dividido por 5, 4. 8 vezes 4, 32. Então aqui, ó, vamos começar a resolver. 1 menos 5, menos 4. Não te esquece do sinal aqui, ó, gurizada. Vezes 45 mais 32, 77. Divididos por 20. Menos 4 dividido por 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 77 divididos por 20. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1 vezes 77.
Tudo isso dividido 20 dividido por 2 é 10. Então, o nosso resultado final vai ser menos 1 vezes 77, menos 77 sobre 10. Foi? Vamos tentar agora esse nosso último exercício, esse penúltimo exercício aqui, desculpem. Esse penúltimo exercício diz o seguinte: a gente tem parênteses, a gente tem colchetes e depois uma multiplicação. Então, primeiro a gente resolve tudo que está dentro dos parênteses. Então, 1/2 vezes 5 nonos mais 1/3. Eu já vou fazer aqui automático. A gente vai ser a mesma coisa aqui. O MMC é 9. E o numerador vai dar o quê? 5 mais 3. Certo? Vezes. Denominadores iguais, a gente repete o denominador. E só faz a conta com os nossos numeradores. Até aqui, beleza. Eu vou botar aqui embaixo nessa sequência, porque depois eu vou apagar para a gente fazer o 4. Então aqui, ó, 1/2, que multiplica 5 mais 3, 8 nonos, vezes 2 menos 1 é 1, vezes 1/3. Agora a gente resolve primeiro o que está dentro dos conchetes. Então, 1/2 vezes 8 vezes 1, 8. 9 vezes 3, 27. Agora a gente só resolve. 1 vezes 8, 8. 27 vezes 2, 54. Ou eu poderia dividir por 2 esse cara e dividir por 2 esse. E a gente teria o que como resposta? Só fazer um adendo aqui. Uma observação. 2 dividido por 2 vai ficar 1 dividido por 1 vezes 8 dividido por 2, 4 sobre 27. É igual a 4 sobre 27. Então aqui já é a sua versão simplificada. Vamos resolver esse último? Só vou apagar tudo aqui para a gente poder ter espaço aqui no canto para resolver ele. Então aguenta aí só um segundo. Então vamos lá, vamos resolver esse último caso. Eu vou colocar ele aqui desde cima, que daí eu faço encadeado para baixo e a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Vamos lá então. 1/2, deixa eu ver se não ficou muito para cima, não. Mais 2/3 divididos por 2/5 menos 1/6 vezes 2. Primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses. Vamos lá então, ó. 1/2 mais 2/3 divididos. O MMC entre 5 e 6 é 30. Então o nosso numerador vai ficar 12 menos 5. Tudo isso multiplicado por 2. 1/2 mais 2/3 divididos por 12 menos 5 é 7. Divididos por 30 vezes 2. Deixa eu arrumar esse vezes 2 aqui para ficar bonitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer só uma jogada de simplificação antes para ajudar nas contas. Vou dividir por 2 esse cara e vou dividir por 2. Posso fazer isso porque aqui tem uma multiplicação. Então o que a gente vai ter? 1/2 mais 2/3 divididos por 7. Quanto que é 30? Deixa eu botar o parênteses aqui. 30 dividido por 2, 15. Vezes 2 dividido por 2, 1. Então olha aqui, 1/2 mais 2/3 divididos por 7 quintos, 7 quinzeavos vezes 1. Quando é alguma coisa multiplicado por 1, fica ela mesma. Então agora o que a gente vai ter? A gente vai escrever 1/2 mais... Mantemos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. O que eu vou fazer de novo? As nossas regra do cancelamento ou simplificação. Vou dividir por 3 esse cara e vou dividir por 3 esse. Posso fazer isso? Posso, porque eu tenho uma multiplicação ocorrendo entre esses dois. Então o que vai aparecer? Olha aqui, 1/2 mais 2. 3 dividido por 3, 1. Vezes 15 dividido por 3, 5. E aqui embaixo, o 7.
Então, o que a gente vai ter aqui no final das contas? Ó, deixa eu só fazer um espaço aqui para ficar organizado. Então, deixa eu botar a setinha aqui para tu saber que eu estou continuando aqui. Então, aqui a gente vai ter, ó, 1 meio mais 2 vezes 5, 10. 1 vezes 7, 7. Então, agora a gente tem o quê? 1 meio mais 10 sétimos. O MMC entre 2 e 7, a gente vai ver que é 14. Se a gente for fazer aqui 14 dividido por 2, dá 7. 7 vezes 1, 7. Mais 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 10, 20. Então, a gente vai ter o total de 27 divididos por 14. E essa é a nossa resposta final. Espero que tu tenha conseguido entender. Caso não tenha conseguido algum dos passos, volta um pouquinho, dá uma reolhada de novo. E se ainda não deu, pode deixar teu comentário aqui embaixo. Ou se não, me manda um e-mail que eu te respondo o mais breve possível para a gente sanar essa dúvida que tu tiver. Nos vemos na próxima aula. Tchau!